É isso, galera. Vamos olhar o gráfico, certo? Bitcoin hoje, dia 19 de fevereiro, né? Esse aqui é o gráfico que a gente sempre conversa aqui em live, né? A gente sempre está falando sobre ele. É o gráfico que a gente faz risquinhos, né? A gente faz desenhos em nuvens e faz tempo, né? Já faz bastante tempo. Então, eu vou deixar no semanal aqui para quem está chegando agora no canal ver o que a gente faz aqui de vez em quando, né? Então, aqui nessa linha branca, em abril de 2024, foi o halving, né? Eu deixei marcado aqui o halving nessa linha branca vertical, né? Então, a partir daqui, a gente tem foi o halving mesmo, né? Acho que em abril, né? E a gente tem aqui o andamento do Bitcoin a partir disso, certo? E nós temos, durante todo o ano passado, praticamente, né? Quase todo o ano passado, desde março, fevereiro, nós tivemos essa grande lateralização, né? E nós, a partir mais ou menos do halving aqui, por aqui, eu desenhei essa nuvem branca, né? Que eu comentava com vocês que toda vez que o Bitcoin chegasse nessa região, seria muito provavelmente, possivelmente, a última oportunidade de comprar Bitcoin na casa dos 50 mil dólares, né? Então, essa a gente acertou, né? Porque o preço visitou aqui essa região ah, 3, 4 vezes, né? Então, eu estou no semanal aqui, né? Mas dá para a gente perceber, para quem está no celular, olha só, dá para a gente perceber que chegou perto aqui em julho, em agosto e em setembro, tá? Então, o preço teve grande volatilidade, né? Mas dentro desse range aqui de 70, abaixo de 73 ainda, não tinha rompido o topo lá formado em março de 24. Ele ficou aqui desanimando a galera. Então, quem permaneceu no mercado aqui acumulando e principalmente, né, aproveitando para dar uma esticadinha, né, uma melhoradinha no preço médio, ou juntando mais moedinhas para comprar satoshis, quem conseguiu juntar aqui, ó, em agosto de 2024, se deu muito bem, tá? Por que se deu muito bem? Porque o preço saiu aqui dessa região, vou até ser bondoso e colocar aqui, e ele chegou a bater, passou de 100, né? Mas vamos até o 100, 95% de alta, ou se a gente for no topo mesmo, 113% de alta. Então é nada mal para coisa aí de 6 meses, né? Nada mal. Então nós temos um histórico aqui de incentivar o acúmulo de Bitcoin durante a nossa vida, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a venda, né? Mas para deixar claro, não existe momento ruim para comprar Bitcoin, né? Existe um momento ruim para vender, mas para comprar não tem. Tudo depende do seu horizonte, né, temporal aí, da sua prioridade, né, sua preferência temporal, é mais ou menos o que vai determinar, né? Se você for um sardinha trader, você vai querer comprar os cachorros que estão latindo. Eu dei um osso para os cachorros e eles ficam brigando, né? Tem um dominante lá e esse que está latindo é uma fêmea. Ela quer tomar o osso do Bob. É isso, cara. Mas vocês vão ouvir um cachorro latindo, eu não consigo ir lá mandar ela calar a boca agora. Então vai assim mesmo, né? E faz parte, né? Isso aqui é uma casa, viu, galera? Isso aqui é uma família e tem cachorro. E agora a gente tem desde novembro começou a subir, mas desde mais ou menos também novembro para dezembro, a gente entrou nessa lateralidade, mas com certa volatilidade, né? Então o preço dos 90 e alguma coisa até o topo, ele varia 20%. E ele está preso dentro desse canal, né? Agora nós vamos mudar um pouquinho o nosso gráfico, né? Pela primeira vez, depois de muito tempo. Algumas linhas vão se manter, mas outras a gente vai abandonar. Só a última coisa que a gente vou citar para vocês e eu vou manter aqui no gráfico, que é justamente, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a posição. Não consigo? Não consigo? Agora sim. A gente tinha feito essa projeção aqui, ó, do alvo da xícara, né? Que xícara? Essa daqui, ó. Ó, a xícara, né? E a alça, né? O cup and handle, né? Então é a parte da xícara com a alça. Aí você traça mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui, olha lá, ó, uma variação de 54 mil dólares. Aí você pimba, joga 54 para cima, né? A gente colocou mais ou menos por aqui, na época, não sei como é que eu medi isso, mas eu coloquei lá 120 mil dólares para arredondar. Então eu coloquei que o alvo dessa xícara, dessa formação gráfica, né, dobrando para cima, seria 120 mil dólares. Então essa a gente vai manter, tá? Essa a gente vai manter.
O halving eu vou deixar aqui para a gente lembrar dele, e essa nuvem branca aqui eu também vou deixar aqui por ser apegado a ela, né? O topo de 73, que foi vencido lá atrás, né, eu vou retirar, tá? Para poluir menos o gráfico, certo? E essa linha laranja na vertical, eu vou manter porque era o chute que eu dei. Esse aqui foi chute. Esse foi o chute que eu dei para o alvo da xícara. Então essa se mantém, tá? A outra que eu vou tirar é essa linha rosa, porque agora não vai fazer sentido manter ela, pelo menos por enquanto. Ela tinha um traço diferente, né? Eu juntei dois topos anteriores com um fundo posterior, então é uma linha bem diferente, né? Uma linha mais assim na tentativa de achar um desenho na nuvem mesmo, mas funcionou por um tempo, né? O Bitcoin ficou pingando aqui nessa linha, né? O Bitcoin ficou brigando para romper, né? Mas agora já foi. Então, como não é uma linha de livro, vamos arrancar ela daqui. E nós vamos manter, né, essa uma aqui, que é um fundo, aqui o fundo do dia 26 de novembro, nós vamos manter aqui, que é lá nos 90.800, né? E eu acho que é um bom nível de suporte para a gente deixar marcado no gráfico. Lembrando que é uma região de preço, né? Então tá mais para 90, né? Vamos chamar assim. Foi perdido aqui rapidamente aqui, mas a gente pode deixar a linha ali mesmo, né? A linha dos 100 mil dólares, ela já não é mais uma resistência, né? Então ela era uma resistência psicológica que demorou um pouquinho para ser vencida e a gente está nessa região, mas ela fica aqui no meio, ela fica atrapalhando, né? Então vamos arrancar ela daqui. Aliás, arrancar ela daqui não. Nós vamos fazer diferente, tá? Nós vamos trazer ela para o topo, tá? Ah, por que não esse topo aqui? Porque esse aqui foi um rompimento falso. Nós vamos manter ela nesse topo anterior aqui, que vai dar mais ou menos 108 mil dólares, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arredondar os valores, porque eu não consigo deixar tudo quebrado assim, eu tenho problema, tá? Então a gente vai colocar 90 mil aqui, tá? Esse aqui vai ser o nível de suporte, e aqui eu vou colocar 108 mil, tá? Esse aqui é o que a gente vai acompanhar. Determina se você vai comprar Bitcoin ou não? Não, você deve acumular no seu DCA, se essa for sua proposta, né? Agora, é, se você ser precioso, né, com a questão gráfica, você vai, lógico, preferir comprar mais perto de 90 do que de 108, né? Então, toda vez que o preço estiver próximo de 90, que é o que ele está fazendo, né? Ele está descendo da metade aqui, fica mais interessante, né? Então, você, às vezes, consegue fazer um esforcinho maior e juntar uns satoshinhos a mais, né? Ah, então se chegar no 90, eu vou encher o balde e vou comprar tudo de uma vez. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E outra coisa que a gente tem que ficar de olho é isso aqui, ó. Então, eu vou deixar marcado nesse gráfico algo que eu vou puxar de outro gráfico, tá? Então, por enquanto é isso aqui, né? Tem mais uma linha que nós vamos colocar aqui, certo? Esse aqui é o Bitcoin na bolsa de futuros lá de Chicago, tá? É o papel de futuros do Bitcoin na CME, que é a bolsa de Chicago. Então, nós temos aqui, ó. Caramba, eu olhei o meu retorno aqui agora que eu tava com susto de não ter colocado a tela para vocês, mas tá ali. Esse aqui é o gap que foi formado lá em 11 de novembro, né? Lembrando que gap é aquele final de semana que fechou na sexta-feira, abriu na segunda ou no domingo à noite e o preço deu um salto no final de semana porque o Bitcoin não para, né? Ele é 24 horas por dia nas corretoras. Então os outros gaps formados aqui no meio do caminho, ó, eles foram fechados. Esse aqui não foi fechado ainda, tá? Então ele está lá no 78, tá? Essa linha amarela aqui, ó. Para fechar o gap, o Bitcoin teria que ir no 78, né? O preço teria que voltar aqui, né, e fechar esse gap. É certeza que vai acontecer isso? Ele pode fechar esse gap aqui de várias formas, na verdade, tá? Ele pode simplesmente fazer isso. Mas a gente vai deixar marcado no nosso gráfico porque é uma possibilidade. Ali talvez mais de 90% dos gaps são fechados, né? Mas como existem alguns que não são, esse pode ser um que não seja fechado, certo? Então nós vamos colocar aqui no 78 uma linha, né, que vai partir ali um raio horizontal e eu vou colocar aqui, tá coincidindo aqui, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou deixar ele aqui no 78. Deixa eu colocar uma posição aqui, 78 e
Vamos ver se eu consigo mudar a cor dele para vermelho, certo? Ok. Ah lá, no 78 tem o nosso gap da CME, tá? Esse 45 aqui embaixo eu tenho que tirar também, né? Isso aqui já não interessa mais. Tira ele dali. E nós temos aqui então o nosso novo desenho na nuvem, né? Então nós vamos ficar de olho principalmente na manutenção dessa lateralidade. E vejam que é uma lateralidade com muita volatilidade, né? E o Bitcoin continua preso. Nós vamos chamar assim, né? Ele continua preso aqui nessa região de preço desde mais ou menos aqui, ó, meados de novembro, né? Então a gente já tem aqui, depois que ele entrou nessa zona aqui definitivamente, a gente tem aqui, ó, coisa de 90 dias, 92 dias que ele está lateral, né? Mas não sem emoção, né? É uma lateralidade típica do Bitica, né? Uma lateralidade com volatilidade, tá? Então, desculpa, você que está aí no celular, às vezes eu diminuo a imagem aqui, que eu estou com um monitor meio grande, tá? Então, essa daqui é a lateralidade. Então, nós vamos ficar de olho, né? Se o Bitcoin se aproximar da linha amarela, certo? Vai acontecer dele fechar esse gap dessa forma aqui? Muito difícil, né? Fechar o gap não, ele atingiu o alvo que eu coloquei para vocês aqui. Muito difícil, né? Que é o alvo da xícara. A gente vai deixar ali. Se ele, depois que ele romper essa linha laranja, a gente tira ela daqui, tá? E a última coisa já, para atualizar o nosso gráfico, né? Para você ficar atento quanto ao que a gente traçou aqui no passado, você que está chegando agora. Deixa eu ver se qual que é a escala que está aqui. Está na escala regular. Aqui a gente colocou alguns níveis de preço que o Bitcoin pode entrar, tá? Eu coloquei para vocês que nesse ciclo eu tenho a expectativa do Bitcoin bater no máximo 300 mil, mas que ele iria. Isso eu tracei lá atrás, hein, galera? Isso aqui acho que foi lá no halving do ano passado que eu fiz esse desenho aqui. E eu falei para vocês, olha, baseado em algumas achices minha, né? 180, entre 180 mil e 300 mil, mais ou menos. Coloquei aqui deixei quebrado o valor mesmo, e eu falei para vocês, olha, isso vai acontecer durante esse período, né? Entre novembro de 24 e outubro, novembro de 25. Então, o topo vai acontecer nessa nuvem aqui, nesse quadrado branco, em algum momento, nesse intervalo. E eu brinquei com vocês, ó, eu acho que vai ser por aqui. Eu acho que vai ser em junho, julho, né? Então, o que está faltando para o gráfico cumprir o que eu falei é ele subir, né, até aqui, em pouco tempo, né? Então, vamos ver se isso vai acontecer. Mas, primeiro, ele tem que romper, né, o topo da xícara de 120 mil dólares e assim por diante. Então, nós vamos ficar de olho, mas isso aqui é uma brincadeira, né? Um desenho em nuvens, né? Literalmente algo que a gente não controla, né? Então a gente fica aqui na expectativa. E criar expectativas é muito perigoso no mercado cripto, porque as expectativas foram feitas para serem frustradas, né? Então muito cuidado com esse tipo de expectativa de um preço alvo específico, né? Então vejam que na maioria dos nossos traços aqui a gente está esperando alta. Esse é o nosso viés aqui pelo momento do mercado. Então a gente está enviesado, né, aqui no canal. A minha análise está enviesada porque eu estou esperando alta, né? Mas, né, nós temos níveis de suporte importantes, né? Então, para não deixar vocês sem uma visão pessimista, nenhuma visão pessimista, né, quanto ao preço, boa para o acumulador, mas pessimista quanto ao preço, nós temos aí esse traço, né, dos 78, a linha vermelha, que seria uma queda do preço que estamos hoje, na ordem de 20%, né? O que não seria, é mais ou menos 20% mesmo. Não seria, para fechar esse gap, né? É um preço, né, uma queda de 20%, um derretimento de 20%, se você quiser chamar, ele não é inédito, né, não vai ser o último se acontecer, e ele é habitual, né, na vida do Bitcoin. Então, se você olhar essa barra aqui, a gente está no semanal. Isso aqui é a semana lá do 16 de dezembro. Né? Se você olhar aqui, ó, do topo até o fundo dessa barra, em uma semana, ele variou 15%. Né? Então, entre o pico do pavio, né? De pavio lá em cima, pavio lá embaixo. E isso acontece com certa frequência no Bitcoin. Teve outra barra grande aqui, ó. E a gente pode observar que a queda aqui foi mais ou menos da mesma ordem, né? Mas aqui deu uns 18%. Então, se acontecer uma barra, né, percentualmente parecida com essa, nós poderemos fechar esse gap aqui e não é
inédito, né? Não vai ser a primeira nem vai ser a última vez que o Bitcoin faria isso, né? Então não há garantias, mas quero deixar vocês atentos quanto a isso, porque a gente não pode ser contaminado com o nosso viés de alta. Então, se isso aqui acontecer, de fechar esse gap, ou ir até um pouco mais abaixo, né? Quem sabe, ir lá no 75, porque geralmente o mercado, quando cai, ele tem uma inércia, né? Ele passa desse suporte, ele faz aquele rompimento falso, pelo menos uma vez. Então, isso é natural, é uma questão mais empírica, né, de observar o que aconteceu antes. Você traça um suporte e muitas vezes ele é perdido, ele não é encostado milimetricamente, ele é perdido. Então, essa é algo que a gente pode esperar que o mercado faça, mas também não dando certeza de nada, né? Nós não temos como saber o dia de amanhã. Isso aqui são todas conjunturas, né, que a gente faz para vender, para dar clique, né? Essa aqui é a verdade, mas a gente não sabe nada o que vai acontecer. A dominância do Bitcoin, ela é algo muito importante para nós agora, né? Então, se a gente olhar no diário, que eu acho que é o mais importante, ela ela tá tentando fazer um fundo mais alto novamente, né? Então, a dominância do Bitcoin, ela vem fazendo fundos mais altos, né, de maneira frequente, né, no diário, né? Então, temos aqui uma formação de fundos mais altos, né? Já tem uma grande formação de fundos mais altos que eu fiz a marcação aqui para vocês, e agora a gente tem uma mais íngreme, né? Isso aqui está no diário, galera. Então, o que está acontecendo agora é justamente o Bitcoin fez um retorno a essa linha que a gente fez lá atrás e ele está tentando fazer um fundo mais alto, né? Então, se ele fechar mais duas barras aqui nessa situação, a gente pode dizer com mais certeza que isso daqui foi um fundo na dominância, né? Então, a gente tem que esperar mais uns 2 dias aí para confirmar isso. E isso mostra a tendência de alta da dominância do Bitcoin, apesar, né, de muita gente querer vender outro peixe para vocês, tá? Naturalmente, né? Naturalmente, se o mercado cripto começar a chamar a atenção, as altcoins elas podem superar o Bitcoin em volatilidade para cima, né? Quer dizer, elas podem ter uma valorização maior. Muitas delas terão. O problema é o que eu sempre digo para vocês, a probabilidade de você acertar qual moeda vai fazer isso dentre milhões agora de moedas, vai ser difícil, tá? E a ficha do mercado está caindo, não tem, não tem as moedas que não têm fundamento, né? Esse aqui é o ciclo, talvez o ciclo do fundamento. Apesar das memes terem se valorizado e tudo mais, elas definitivamente viraram fogo de palha. No último ciclo, a gente teve setores que despontaram, né, como promessas, e o pessoal começou a acordar para aquela realidade que eu trouxe para vocês tantas vezes aqui, que esses projetos não precisam de token para funcionar. Os tokens são simplesmente maneiras dos seus desenvolvedores enriquecerem, né? E isso coloca todo mundo lá no meio, tá? As moedas de rede, né, tipo Avax, Polygon, Solana, e você pode colocar as outras de setores diferentes, como é o caso da Link, como é o caso da Polkadot, que também é de rede, né? Mas você tem ali os setores de inteligência artificial. O pessoal fala, cara, não precisa de moeda para esse negócio rodar, precisa de dinheiro. E a moeda é algo só para enriquecer os seus desenvolvedores, né? Então, é isso, né? Os caras estão acordando para essa questão de fundamento. E aí a sardinha não, a sardinha ela está atrás do enriquecimento rápido. Então, a gente vai ver nesse ciclo aqui cada vez mais besteiras na questão de memes e assim por diante. Mas, claro, tudo ficando cada vez mais TikTok, cada vez mais rápido e rasteiro, né? Então, acho que essa é a predição que eu posso fazer para esse ciclo. E esse cara aqui que está na tela, o Bitcoin, vai permanecer absoluto, tá? Cada vez mais absoluto. Então, essa dominância do Bitcoin que a gente acabou de mostrar, ela tende a arrefecer, ela tende a cair com o passar dos meses, por causa da atenção que o mercado cripto chama, como eu falei, né? Mas, por exemplo, no próximo ciclo, eu espero um fortalecimento ainda maior da dominância do Bitcoin, cada vez maior, tá? Então, eu quero que vocês se atentem a isso, porque a narrativa, né? A narrativa vai mudando e, ao mesmo tempo, o mercado vai amadurecendo, né? Então, a gente não pode esperar que as pessoas sejam enganadas o tempo todo. Você consegue enganar algumas pessoas por muito tempo, mas não todas o tempo todo, né? Como já dizia alguém aí que eu não me lembro quem. É isso, e nós temos então, para fechar aqui a questão de gráfico, né? Nós temos algo muito importante, que é o dólar no mundo todo, ele vem lateralizando, fazendo uma forcinha para voltar a subir,
mas a tendência aqui é uma tendência de baixa, nesse aqui é o DXY, tá? Então ele está numa tendência de topos descendentes, né? E o nosso câmbio, né? O nosso câmbio está um pouquinho mais forte do que o DXY, né? Ele estava mais fraco no final do ano, está um pouquinho mais forte agora a queda. Então nós temos o real a 5,68, fechou ontem. O menor valor aqui desde 7 de novembro. Então, nosso gráfico do Bitcoin em real, que é esse cara aqui, ele fica um pouco distorcido, tá vendo? Ele já perdeu fundos que o em dólar não perdeu. Então você está tendo a possibilidade de voltar, né, à normalidade, entre aspas, do início de novembro, né, quando a gente tinha um poder de compra um pouquinho melhor de Bitcoin. Tomara que melhore ainda mais, né? E eu acho que é isso, né? Para a gente finalizar, deixa aqui o Bitcoin na tela, 96.300, esse é o preço do Bitcoin. Continue acumulando, sabendo que os desenhos no gráfico são ah, totalmente inúteis, né? Que a gente não controla o preço. Isso aqui é uma forma da gente deixar o nosso cérebro com um certo método, um certo planejamento. Se isso, então aquilo, né? Se descer, eu posso me dar o luxo de acumular um pouco mais. Se subir, eu posso me dar o luxo de puxar um pouquinho o freio de mão. E até aqui nós não falamos de venda, falamos só de compra. Venda é mais adiante aqui na live. Muito obrigado por ter me ouvido durante tanto tempo. E vai um cafezinho aqui. Deixa eu encerrar com o meu cafezinho aqui, essa explanação. Cafezinho premium especial. É isso.